12:02, muito obrigado pela sua companhia, interage conosco, vai na nossa página no Facebook, deixa sua foto, deixa o seu vídeo. Fez algum registro dessa chuva? A rua onde você mora ou por onde você estava passando ficou alagada? O trânsito ficou difícil? Você mora próximo a um igarapé? Teve qualquer tipo de problema por conta da grande quantidade de água que caiu sobre a cidade de Manaus? Faz o registro e coloca na nossa página no Facebook. Ou então manda para o nosso WhatsApp, que é o 99226-1305. Meu amigo Paulo França, tudo bem com o senhor? Realmente... É o homem que não tem problemas e não tem dificuldades. O senhor teve alguma dificuldade com a chuva hoje? Porque Deus está no controle. Tá certo, muito bem, meu amigo Paulo França. Hoje é muita chuva, né? Eu acho, quer dizer, as pessoas sofrem tudo, mas quando chove muito, denuncia que a gente falta muito planejamento na cidade de Manaus, infelizmente. O senhor teve dificuldades para chegar aqui por conta do trânsito ou não? Não, mas é porque engarrafa. Não sei qual é o mistério, que naturalmente... Choveu? Choveu, aí trava, entendeu? Por causa da visibilidade. Às vezes o cara, mesmo na chuva, imprime uma velocidade inadequada, aí acontece acidente, meu amigo, dá um nó brabo. E um operário da empresa Andrade Gutierrez morreu na tarde de ontem em uma obra no Prosamin, no bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Está aí o momento em que ele é socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O muro caiu sobre ele. Ele foi levado para o pronto-socorro, mas morreu a caminho. Roda aí a matéria. Wilson, o acidente aconteceu por volta de 3 horas da tarde. O local é esse aqui, ó. Está sendo feito aqui uma obra do Prosamin. E o acidente aconteceu justamente ali. O muro teria caído, segundo os moradores, em cima de um operário da empresa Andrade Gutierrez, que faz esse serviço do Prosamin para o governo do estado. A gente recebeu o vídeo dos moradores que mostra a hora que o rapaz, o funcionário da Andrade Gutierrez, foi atendido. Vocês, como é que vocês ficaram sabendo? Vocês ouviram algum barulho do muro caindo? Um barulho forte. Aí os moradores correram para ver, já desabado o muro em cima dele. Ele ainda estava com vida ainda na hora que caiu o muro? Estava com vida ainda estava com vida. Ele morreu, assim que o SAMU chegou, ele morreu e faleceu. Na hora dos primeiros socorros que eles fizeram, primeiro socorro, faleceu dentro da ambulância. Demorou quanto tempo para o SAMU chegar? Olha, demorou bastante, mais de meia hora. Bastante, que ele ficou gritando ali um tempão. O pessoal ligando, não aparecia ninguém. O local, ele já foi até isolado. A gente não sabe se foi pela polícia ou se foi pelos próprios funcionários da Andrade Gutierrez que estão ali ao fundo ali. A gente tentou falar com os funcionários, mas eles se negaram a falar, pediram para que a gente procurasse a assessoria de imprensa da empresa. No SPA do São Raimundo, nós tivemos a informação de que ele foi identificado como Sebastião Miranda Filho e foi removido pelo Instituto Médico Legal ainda no SPA. A empresa Andrade Gutierrez, responsável pela obra do Prosamin, informou que a empresa está apurando os fatos em conjunto com as autoridades competentes para identificar as causas do acidente. Ela vai aguardar o laudo final para se pronunciar sobre o caso e informou que está dando toda a assistência à família. Mas se um muro caiu, tudo indica que a empresa não tomou os cuidados necessários com a segurança para garantir ali a segurança, né? Para garantir a integridade do trabalhador. E 2 horas depois, um outro acidente aconteceu e um carpinteiro de 65 anos de idade também morreu depois de cair do 3º andar de um prédio em construção. Ele não estava usando o cinto de segurança. A Alane Guzmão tem os detalhes, vamos conferir. O carpinteiro José Martins Pereira, de 65 anos, caiu do 3º andar deste prédio no bairro Ponta Negra. Segundo informações de funcionários da empresa, o carpinteiro estava sem o cinto de segurança e a tábua do andaime em que ele estava no 3º andar deste prédio quebrou. Um trabalhador de 65 anos, eu acho que não tem condições de trabalhar numa obra por fora, que a idade dele, além de ser avançada, ele sem cinto de segurança. E vamos pedir a fiscalização do Ministério Público e do Ministério do Trabalho, que é um órgão competente, que sempre foi parceiro da gente, para embargar essa obra. Que o que nós constatamos aqui, todo trabalhador falou, que não tem condições de trabalhar, porque aí pega pressão de encarregado, pressão de mestre de obra, de engenheiro. E uma coisa que achei incrível, na hora do acidente que teve, o técnico de segurança não estava presente. A obra, segundo o sindicato da categoria, só deve retornar às atividades nesta quarta-feira.
Bom, nós entramos em contato com a empresa responsável por essa obra, é a Direcional, né, minha diretora? É a Direcional. E o que acontece é o seguinte, Paulo França, lá na Direcional disseram o seguinte: olha, vai lá na obra e lá eles podem te informar. Aqui a gente não está sabendo de nada. Não tem informação, não pode dar informação sobre esse caso. É ignorar uma realidade, né? A gente lamenta. Parece-me que essa questão de mortes por acidente de trabalho estava bem reduzida. Agora, dois fatos, duas fatalidades ocorrendo assim num intervalo mínimo de tempo, já deve acender a luz vermelha, entendeu? Os próprios sindicatos, não tem que esperar só pelo Ministério Público, não. Tem que ir lá o sindicato averiguar as condições de segurança, o resguardo da integridade física dos trabalhadores, porque eles são fundamentais, entendeu? A gente tem que se solidarizar com as famílias, sabe? Tem que se solidarizar muito nesse momento, porque é um sentimento de perda muito grande. Agora, um senhor de 65 anos de idade, entendeu? Às vésperas, não sei, de se aposentar, acontece um fato lamentável desse, a gente deplora essa situação, porque o trabalhador não pode estar exposto a esse tipo de situação. O sindicato também tem que estar presente. E o técnico de segurança, que às vezes a gente não dá tanta importância, ele é fundamental. Todos são fundamentais nessa área da construção civil. E a empresa tem que ser responsabilizada, Paulo França. O trabalhador não estava usando o cinto de segurança. Isso é fundamental. Existe também outra coisa que, inclusive, eu conversei hoje de manhã com o promotor, a tábua, o assoalho, né, onde esse senhor estava. Esse é um dos grandes problemas das obras aqui na capital, né? Inclusive, já foi alvo de investigação, né, de fiscalização. Então, o que acontece? Ele estava sobre uma tábua que provavelmente não apresentava as condições necessárias para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho de forma segura. O cinto de segurança, ele não estava com cinto de segurança. Foi a empresa que não forneceu esse cinto de segurança para ele. Mesmo que ele não estivesse usando o cinto de segurança e tivesse o cinto de segurança, a empresa também tem responsabilidade. Sabe por quê? Porque há um trabalho de fiscalização. Se você está numa altura de 8 metros, não está usando o seu cinto de segurança, tem o fiscal que diz assim: olha, meu amigo, assim você não vai continuar trabalhando. Desça daí. É o que acontece. Então a empresa vai ter que responder por isso. E Paulo França, nos últimos 5 anos, Manaus tem sido campeã na quantidade de mortes que tem acontecido no trabalho. Inclusive, nós tivemos aí 2 ou 3 anos lá na ponta, no topo. Manaus como a capital com a maior quantidade de mortes no trabalho. Inclusive, na Copa do Mundo, nós fomos campeões aqui em Manaus por causa disso. Foi, exato. Esse foi o saldo, quer dizer, não pode dizer que é saldo, né, Paulo França? É um resultado muito ruim, muito negativo. Wilson, as construtoras não podem se arrimar nessa situação, sabe, de dizer, o trabalhador que se expôs, entendeu? Não é por aí o caminho, não. Eu vou falar aqui um termo que talvez não seja o mais adequado, o mais apropriado, mas aquela estrutura, aquelas gaiolas externas, elas têm que ser utilizadas, principalmente se ele estiver fazendo um trabalho. Ele não pode ficar só numa tábua. Isso não existe. Mesmo que ele esteja com cinto de segurança, não pode. Nós temos que avançar, nós temos que dar garantias à integridade física, volto a repetir, à integridade física dos nossos trabalhadores. Não pode expor, sabe? Se expõe o trabalhador, acontece uma fatalidade dessa, aí é a família que vai sofrer, a família que vai ter dificuldade. Eu espero, tanto a Andrade Gutierrez como a Direcional, deem toda a estrutura, todo o apoio às famílias desses trabalhadores. Um rapaz e um adolescente roubaram a moto de uma pessoa. Era um policial civil. Isso foi ontem à noite no bairro Cidade de Deus. Eles foram detidos na sequência e estavam com uma arma de brinquedo. Olha a ousadia dos criminosos. O caso está registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. O Márcio Azevedo tem os detalhes. Vamos conferir. Quem disse que não há solidariedade no mundo do crime? Essas imagens provam que sim. Os dois chegaram aqui no IML, só que o maior cobriu o rosto. E aí, em solidariedade ao comparsa, que é menor de 18 anos, deu a camisa para ele esconder o rosto também. Então aí, os dois escondidinhos, porque foram presos agora, no finalzinho da noite, ali na Cidade Nova, com uma arma de brinquedo e, segundo a polícia, tentando roubar. Eles estavam com uma moto roubada quando foram pegos. E aí não teve jeito, vieram parar aqui. Esse rapaz aqui é o Alessandro de Souza Lima e tem só 18 anos. Mas, na verdade, ele parece ser maior. Alessandro, vocês são amigos há muito tempo, cara?
Como é que é? Tá com sono, pô, dá pra ajudar a gente não. Puxar com sono, né? Tô, ó, se tu me ajudasse também a cair fora daqui, mano. Não, mas não tem como eu te ajudar a cair fora, porra. Tu tava com a moto roubada, com uma arma de brinquedo, ainda quer sair dessa de boa? Da onde veio essa arma de brinquedo que eu nunca vi? Ah, não sei, pergunta dos homens que te prenderam. Pois é, nunca vi essa arma aí, da arma de brinquedo. E a moto lá? Era de brinquedo, ela era de brinquedo. A moto era de brinquedo. Daqui vão esperar o médico chegar para fazer exame de corpo de delito. O Alessandro dançou legal, vai para cadeia pública. O jovem aí, ó, como é adolescente, vai para casa. E é capaz de assistir essa reportagem e ficar rindo do amigo da onça que caiu com ele. Depois que ele conversou com a gente, passou detalhe, a gente descobriu que o Alessandro já é conhecido. Ano passado, ele ainda era adolescente, estava com um traficante que foi preso na Avenida das Torres com bastante droga. Na época foi liberado porque é adolescente, mas dessa vez não teve jeito não. Só que a gente também descobriu o seguinte, que a moto que eles roubaram é de um policial civil. E aí a polícia, na perseguição, mandou tiro para cima deles. Mas agora, ó, tá aí dentro. Vai voltar para o 6º Distrito Integrado de Polícia e daqui a pouco vai para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Alessandro, porque o outro é menor. O Márcio fez essa matéria logo cedo no Instituto Médico Legal. Poxa, Márcio, o pessoal tava com sono, rapaz. Você fica tirando o sossego do pessoal. O cara quer dormir, tava com sono. Queria, inclusive, até ir para casa já, disse. Não, quero ir para casa, tô com sono e tal. Vai descer lá para Vidal Pessoa. O pessoal lá é legal. E agora, meu amigo, minha amiga, Paulo França, eu quero a atenção de vocês para essa matéria. A mãe de um bebê de 3 meses procurou a nossa equipe desesperada. É que a criança nasceu com um problema nos olhos, considerado grave. É o glaucoma congênito. Essa doença, se não tratada imediatamente, pode resultar na perda da visão da criança. A família corre contra o tempo. Só que há um desencontro, ou houve um desencontro muito grande de informações e isso acabou atrasando o tratamento desse bebê. Tratamento que ele ainda não recebeu. O Márcio Paes Barreto foi lá conversar com ela e você vai entender melhor essa história. Roda aí. Com licença, bom dia. A senhora é a mãe do Danilo? Eu sou a Valdenira, a mãe do Danilo. Pode sentar aqui para a gente conversar? Com tantas receitas, exames aqui, a gente já pode perceber que o drama da família aqui é referente à saúde. É, a saúde do meu filho, Danilo. Ele tem 3 meses e quando ele nasceu parecia ser saudável. Só que meu marido via que tinha alguma coisa errada na vista dele, né? Um olho era maior que o outro e era meio opaco, assim, tinha tipo uma pelezinha branca por cima, né? Aí deram minha alta lá do hospital, aí eu fui pra casa. Quando eu fui 16 dias, eu fui fazer o teste do olhinho. Todos já achavam que ele tinha um problema, né, na vista e o médico falou que realmente ele tinha uma doença muito grave. Fiquei paralisada, assim, ele falava, já não ouvia o que ele me falava. O médico falou que tem que ser urgente, porque senão ele pode não enxergar nada, porque quanto fizer, se fizer logo, ele ainda pode enxergar um pouquinho, né? Aí ele falou, mãe, não fique desesperada, porque tem jeito. Só que tem que correr contra o tempo, porque o caso dele é para ontem. Você tem que fazer o que tiver que fazer, ir para São Paulo, porque só lá em São Paulo que pode se fazer alguma coisa, né, por ele. Passou por todos os exames que podia lá na clínica. Todos os exames que podia, aqui ele passou. A doutora falou, no meu ponto de vista, é o glaucoma congênita. A gente fica muito abalado, porque a gente espera aqueles 9 meses, né? Aí espera que o filho da gente nasça perfeito, com toda a saúde, pra alegria da gente, né? Porque a gente são humildes demais. A gente espera com tanto amor, né? Aí quando a gente se depara com essas coisas assim, de problema, de doença, a gente não sabe o que fazer. Já foram em vários lugares, mas até agora não encontraram nada. Fui no TFD, dei entrada, mas a moça falou que demora de 15 a 1 mês ou até mais. O processo está aqui, interessado, especialidade oftalmologia,
151/15, data do dia 30/4/2015. Foi o dia que você foi lá, dia 30. Foi. Dia 30 eu fui lá. Você parou de trabalhar, né? Para poder cuidar do Danilo. Parei de trabalhar porque tem que ter cuidado com ele, né? As minhas patroas que me ajudam, né? Às vezes elas vêm aqui, me dão alguma coisa. E é assim que a gente tá vivendo mais. Vocês estão realizando uma rifa, ação entre amigos, para arrecadar dinheiro, para quando sair ou se sair a passagem para São Paulo, vocês já terem um dinheiro para se manter lá na cidade. Isso. Quanto vocês já conseguiram arrecadar até agora? Uns R$500. Qual é o sonho que você hoje queria realizar? Era que alguém pudesse me ajudar, porque que nem eu já vi, tem gente que adota alguém, né? Alguém que pudesse, tipo, adotar assim na forma que eu falo, adotar pra poder ajudar no tratamento do meu filho, me levar com meu filho e dar todo um amparo, né, pro tratamento dele. A gente espera que as autoridades e até mesmo a iniciativa privada ajude essa família que tem esse sonho. Uma mãe que deseja que o filho possa vê-la pela primeira vez. Com certeza, porque a pior notícia que eu tive, fora a da doença, foi quando a doutora falou, né, que ela tinha olhado, tinha vários outros médicos lá que olharam ele. Aí ela falou, a gente acredita que ele já está no escurinho. Essa senhora tem um plano de saúde. Ela procurou a médica do plano de saúde e a médica disse o seguinte: tem jeito para o seu filho, só que não aqui em Manaus. E aí, depois que o Márcio Paes Barreto conversou com a mãe, a gente começou uma corrida para tentar ajudar essa criança. A mãe disse que tinha dado entrada no TFD, inclusive nós mostramos aqui o documento. Nós procuramos a Secretaria de Saúde para saber em que ponto, onde estava esse processo. E a Suzana confirmou que havia iniciado o procedimento e que estava aguardando uma vaga em São Paulo. Só que eu fiquei me perguntando o seguinte: como? Ela foi atendida pela rede particular e chegou lá na secretaria, já foi encaminhada para o TFD, ela não foi atendida por um médico do estado. Alguma coisa não estava batendo. Nós fomos conversar com um outro especialista, até para que ele pudesse falar para a gente da gravidade do problema que enfrenta esse bebê. E aí veio a surpresa. O procedimento pode sim ser feito aqui em Manaus. Não necessita de TFD. Roda aí. Nós temos um grupo de especialistas em Manaus bastante treinado, bastante capacitado, inclusive para fazer o diagnóstico e o tratamento adequado de casos mais difíceis. E entre esses casos mais difíceis, a gente pode colocar sim o glaucoma congênito, porque é uma doença rara, é uma doença que vai acometer criança recém-nascida, ou seja, é muito mais difícil tratar um recém-nascido do que tratar um adulto. Então, é claro, existe a dificuldade diagnóstico, mas em Manaus nós temos sim profissionais capacitados para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento também. Depois disso, nós voltamos à Secretaria de Estado de Saúde. O nosso questionamento foi o seguinte: se existe o tratamento aqui em Manaus, para que mandar a criança para São Paulo? Aí a Suzana respondeu que eles haviam se equivocado ao dar a entrada no TFD, que é o tratamento fora de domicílio, porque o laudo foi emitido pela rede privada, então a mãe tinha que procurar o plano de saúde. Olha só, Paulo França, é um desencontro de informações e a criança continua lá à espera de um procedimento, à espera de um tratamento. E é grave o caso da criança. A criança precisa com urgência desse tratamento e a criança pode piorar. Isso por esse desencontro de informações. Essa hora, né, 25 horas, né, nem 24,
e a iminência dele sofrer vir sofrer algum problema, responsabiliza todos nós, sabe? Essa Constituição é bem clara. Lá no artigo 5º, quando fala dos direitos fundamentais do ser humano, do cidadão, não fala se a saúde vai ser pública ou privada. Ela fala do direito, a garantia que o Estado, que todos nós temos que dar. E essa criança, a mãe falou em adotar, ela está sendo adotada aqui no Alô Amazonas. Entendeu? Nós temos um compromisso, um comprometimento, inclusive com todos os profissionais que vão ter que ser envolvidos, sabe? Porque é um desafio isso, é um grande desafio para o Estado, sabe? Para a iniciativa privada, para a área pública, mas nós temos um compromisso com essa criança, sabe? Nós não podemos pura e simplesmente, sabe, dizer, se esquivar. Nesse momento não é de se esquivar, nem de, aqui não vai apontar A ou B, entendeu? A privada ou a pública, não. Vocês são profissionais, entendeu? Aqui nós temos profissionais da melhor qualidade, Wilson, sabe? A tecnologia de ponta que nós temos aqui na Zona Franca de Manaus. E eu sei que tem profissionais da área de oftalmologia que estão me ouvindo agora e eles sabem que eu estou falando com eles também. E Paulo França, não é só porque está na Constituição, mas é um ato de humanidade, claro, é um irmão nosso, é uma irmã nossa que está passando por essa situação. A boa notícia, Paulo França, é que nós temos bons profissionais, como você falou, e a clínica Vision ficou de avaliar o problema da criança. De acordo com a direção desta unidade, vai ser marcada ainda hoje uma consulta para que a criança vá até um oftalmologista e aí o especialista avalie essa situação mais de perto. A clínica tem parceria tanto com o plano de saúde dela quanto com o SUS. Ou seja, pode ser feito pelo plano de saúde dela, como também pelo governo. Caso seja avaliado que aqui não teria condições de fazer o procedimento que a criança necessita, a própria clínica vai fazer contato com o plano e com a Suzan para dar um jeito, para encaminhar o mais rápido possível essa criança para esse procedimento cirúrgico ou algum outro tipo de tratamento. A gente fica aqui na expectativa de que isso de fato aconteça. A consulta, Paulo França, está marcada para hoje à tarde, para fazer uma avaliação nessa criança. Sabe quanto custa esse procedimento? Em média, Paulo França, R$6.000. Eu fico me perguntando quanto é isso para o plano de saúde, quanto que é isso para o governo do Estado. R$6.000. O que é isso, Paulo França? Quanto que é isso para o governo do Estado? É nada. Wilson, eu conheço alguns empresários na cidade de Manaus que de forma anônima eles se solidarizam em momentos que eles vêm, sabe? A gente quando pontua alguma coisa aqui no Alô Amazonas, eles abraçam anonimamente, eles não aparecem, eles fazem encaminhamento, enfim. Tá aí um desafio para vocês de novo, entendeu? Eu espero que de forma anônima, precisa. Eu sei que vocês se resguardam, mas são R$6.000, eu acho que a gente pode fazer muito mais, sabe? Muito mais. A questão tem urgência, sabe? É uma premência que mostra principalmente essa questão da solidariedade, sabe? Abraçar. Quando eu cito a Constituição, Wilson, porque é a lei maior do nosso país. A lei maior, ela está acima de tudo, de tudo. De plano de saúde, de sistema de saúde, do SUS, enfim. Então, tem que abraçar. É um gesto de solidariedade. E aqui, essa criança já está bem adotada. A gente vai acompanhar esse caso. Hoje à tarde vai ter essa avaliação lá na clínica Vision e a gente confia muito nos profissionais dessa clínica e amanhã eu tenho certeza que nós já teremos uma boa notícia sobre o caso desse bebê de 3 meses. E nós estamos com imagens ao vivo do julgamento do Moa. Coloca aqui, tem como mostrar imagens ao vivo lá do julgamento? Olha aqui, Moacir Jorge o Moa. Ele foi absolvido no primeiro julgamento, o Ministério Público recorreu da decisão e a Justiça acatou. Neste momento ele está no banco dos réus. Já eu vou trazer outros detalhes, não saia daí, eu já volto. Meio-dia e 31, estamos de volta ao vivo. Meu amigo Paulo França, presta atenção no flagrante que já está chegando no programa Alô Amazonas. A gente pensa que já viu de tudo, mas toda hora chega algo que nos surpreende. Coloca aí o vídeo que foi publicado na nossa página no Facebook. O rapaz passou, viu a lixeira,
As imagens foram feitas pelo sistema de vigilância do residencial Arco-Íris, que fica no Parque das Laranjeiras. Observe o que o rapaz está fazendo, Paulo França. Isso foi à noite. Ele está arrancando a lixeira. Arrancou a lixeira ali na casa do morador e ó, tchau. É incrível, né? É verdade, a gente pensa que já viu tudo, né? Aí você vê ele dizer o quê? Eu estou fazendo um trabalho limpinho. Mas não, uma sujeira que ele está fazendo. Se apropriando de forma indevida, entendeu? De um bem que é do outro. Nesse caso, esse daí é o famoso ladrão fuleiro, né? Esse é fuleiríssimo. É nem fuleiro. O que acontece com ele, Paulo França, se ele for preso? Não, ele vai ser vai ter uma pena grandiosa e tudo mais. Mas ele está fazendo uma apropriação indevida de um bem, de um patrimônio que é de outrem, entendeu? Então, devem pegar ele, aí ele está próximo, se ele levou próximo para cá, ele mora próximo, entendeu? Agora eu não entendo isso, que ele vai botar na frente da casa dele, a lixeira do outro, como é que vai fazer? Entendeu? Mas às vezes o cara faz isso só para fazer a maldade, né, Paulo? Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes o cara tá cheio da cachaça, ou tá drogado e sai fazendo essas loucuras. A política da boa vizinhança, ela requer tudo, sabe? Ela tem que ter o respeito do vizinho com o outro vizinho, um da frente, um de trás, sabe? Todo mundo tem que respeitar seu vizinho. E o direito do seu vizinho. Até o carro estacionado, então às vezes você indevidamente estaciona na frente da casa do outro, não é apropriado, não é aconselhável. Você tem que ver o seu espaço, tem que ver os seus direitos, tem que ver os seus bens. Agora, rapaz, é muito hilária essa situação, isso, muito hilária. E o Márcio Azevedo está neste momento ao vivo no Tribunal do Júri, onde está sendo julgado desde as primeiras horas da manhã o Moa. O Márcio conta pra gente o que já aconteceu por aí. Oi, Márcio, boa tarde. Enquanto a família chegou próximo ao apartamento, saiu do carro, nessa ocasião, o Benetinho, cada um que saiu do refúgio e passou. Olá, Wilson, boa tarde. Olha, o julgamento já está durando aproximadamente 3 horas, começou 9h50 da manhã. Houve uma pequena interrupção, na verdade, aqui por conta da queda de energia, mas voltou à normalidade. Nesse momento, o promotor de justiça, o doutor Lauro Tavares, está conversando com o júri. Nós não podemos entrar em detalhes, porque a gente não pode mostrar os jurados. Mas, das testemunhas que eram aguardadas, Wilson, apenas uma pessoa compareceu, que foi a mãe do Moacir. As outras testemunhas arroladas, o delegado Antônio Chicre Neto, que presidiu o inquérito na época, e a advogada Gorete Tessas, não compareceram, alegaram problemas, no caso o delegado problemas de saúde e a advogada férias. Uma outra testemunha teve um problema de saúde, teve um AVC e não compareceu. Somente mesmo a mãe do Moacir Jorge da Costa compareceu ao julgamento. Ela foi ouvida aqui, pouco acrescentou. E aí, depois disso, o réu foi ouvido, o Moa. Por que ele está sendo ouvido isso? Porque em 2012 houve um primeiro julgamento onde eram réus do processo da morte do Cleomir Bernardino, o caçula, esse crime que aconteceu em 15 de janeiro de 2007, ali no São Jorge, foram julgados o Rafael Souza, filho do ex-deputado falecido Wallace Souza, e também o motorista que estava, o Mário Pequeno. Nesse julgamento, o Rafael foi condenado e o Mário Pequeno foi absolvido, assim como o Moa. No entanto, o Ministério Público recorreu da decisão de absolvição do Moacir Jorge da Costa e, por isso, ele voltou ao banco dos réus no dia de hoje. A defesa levantou a tese, e foi o que o Moa disse em depoimentos, de que ele foi coagido a dizer que estava na cena do crime no dia 15 de janeiro. Moa trouxe aqui informações de que depois de ter sido preso em 2008 por conta desse crime, foi levado, passou mais de 20 dias sem falar com a família, e que quando chegou na Secretaria de Segurança Pública foi ouvido. A primeira pessoa que falou com ele teria sido o então secretário de Inteligência, que ele em momento algum declinou o nome, apenas o advogado citava o nome do delegado Tomás Vasconcelos e o Moa não falava nada, apenas dizia que foi ouvido e coagido a dizer que estava na cena do crime pelo secretário de Inteligência. A partir daí,
O Ministério Público veio falar e chamou isso tudo de uma farsa. Porque questionou, porque essa situação não foi levantada antes, porque só agora esse caso está sendo levantado. E aí, agora o Ministério Público está falando, depois da fala do Ministério Público vai ser abertas as considerações finais, e aí provavelmente deve ser dado uma sentença, o Conselho de Sentença deve se reunir, porque como eu falei, apenas uma testemunha compareceu. Por conta desse novo julgamento, mais cedo, antes do júri começar, nós conversamos com o defensor público Antônio Adervaldo Lima, que defende o Moa. O Moa, ele sempre descreveu todos esses fatos. Ele só disse que ele não participou. Ele não participou não quer dizer que ele não estava. O Moa nunca disse isso. Ele disse que ele só era um carona no carro e não tinha nada a ver com aquilo. E aquele Conselho de Sentença condenou o Rafael pelo homicídio simples. E o motivo que emanou dos autos é porque o caçula tinha viciado em droga o tio do Rafael, que era o titio querido dele. E isso deixou ele... Então, esse homicídio é por um motivo personalíssimo, pessoal. Ora, o que sucedeu depois? O motorista do carro, que era o pequeno, que conduzia o carro, o tribunal absolveu. Já contra o Moa, que não fez nada, não dirigiu o carro, não atirou, não estava armado, querem agora pegar o Moa para bode expiatório e condenar o Moa. O Márcio Azevedo continua ao vivo. Temos aí imagens ao vivo lá do Tribunal do Júri. Neste momento está acontecendo o júri popular do Moacir Jorge Pessoa, o Moa, ex-policial militar que já foi absolvido. O Ministério Público recorreu da decisão e está acontecendo um novo julgamento. E a qualquer momento, assim que o Márcio tiver novidades sobre este caso, ele entra aqui no programa Alô Amazonas para falar sobre esta situação. E ontem à noite, um taxista foi roubado na Avenida Humberto Calderaro Filho por 2 bandidos. Eles se passaram por clientes, levaram o dinheiro e o celular da vítima, mas aí a vítima foi à delegacia, apresentou lá, falou das características dos bandidos que logo foram presos pela polícia. Roda aí. Um taxista, que a gente não vai divulgar o nome por questão de segurança e até mesmo por um pedido feito pelos policiais civis e militares, passou momentos de horror ontem por volta de 9 horas da noite. Ele tem ponto fixo de táxi ali no Manauara Shopping. Só que ele tinha deixado um passageiro alguns bairros depois. Deixou o passageiro e quando retornava, passava ali pela Avenida Paraíba. No momento em que ele fazia esse trajeto, viu 2 homens que deram um sinal, pedindo carona, pedindo táxi. A alegação do Ademir Júnior Silva dos Santos, de 26 anos, e do Lenilson Rodrigues da Silva, de 21, é que a moto deles, essa que você vê agora aí no seu televisor, tinha quebrado. Então eles precisavam pegar o táxi para ir até outro ponto da cidade, pedir uma ajuda para a manutenção dessa motocicleta. Na verdade, tudo era balela. Ademir e o Lenilson eram 2 criminosos que abordaram o taxista, apontaram uma arma para a cabeça dele, obrigaram ele a sair do carro e acabaram fugindo com um veículo, R$320 e celulares. A sorte é que logo depois, policiais militares foram acionados, conseguiram alcançar os 2 e com a dupla foi recuperado o celular e também o veículo. Só o dinheiro eles tinham acabado de gastar. Entraram ali, provavelmente, segundo a polícia, numa boca de fumo. O Ademir é esse rapaz que tem 26 anos, trabalhava antes de ser preso. E agora, Ademir, como é que vai ficar? Não sei, né? Seguir pra frente aí. Mas como é que você, um cara trabalhador, se mete numa roubada dessa? Cabeça minha, entendeu? Tava sem dinheiro também, ainda tava de férias, entendeu? Começar a trabalhar amanhã. Ontem eu não fui, porque minha roupa tava suja. E eu não fui trabalhar ontem. Preferiu ir praticar esse assalto? Eu acho que se você tivesse voltado do trabalho e batido um papo com o patrão, ele poderia até te emprestar esse dinheiro para descontar depois. Você não acha? Positivo. Como é que vai ficar agora? Tá arrependido ou não? Tô arrependido, né?
Lenilson é um rapaz novo, tem apenas 21 anos de idade, está na flor da idade, poderia estar trabalhando, mas acabou também se envolvendo nessa situação. De onde é que veio essa ideia, cara? Vocês abordarem um taxista, tacarem o terror com uma arma e praticarem esse assalto? Não é nada, Carol. Só assumir mesmo agora. Você fez? Quem foi que apontou a arma para a cabeça do motorista? Ele. De quem é a arma? Mas é chamar a arma. Pra dirigir mesmo. Você achou a arma onde? Lá na pé da 7 lá. Você achou a arma? Tinha munições? Não. Vou até perguntar aí, não tinha não. Ainda por cima são assaltantes de sorte. Estavam passando ali pela 7 de setembro, viram uma arma, uniram o útil ao agradável, foram lá, bolaram o plano e ó, acabou dando errado. Vieram parar aqui no 12º, provavelmente serão encaminhados para o 16º e de hoje não passa. Vão baixar para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, lá no centro da capital. Encontraram a arma, é? Só que aí não tem nada de útil e nada de agradável, né? Quero falar da Novo Mundo, que tem sempre as melhores ofertas. Os preços, ó, estão lá no chão e a condição está imperdível. Tudo em até 10 vezes no carnê ou nos cartões externos. Compara, mostra aí, coloca na tela para o meu amigo telespectador, para minha amiga telespectadora. Coloca aí as ofertas para você. Olha só, esse daí é o smartphone Galaxy Grand Prime com câmera frontal 5 mega por R$ 799 à vista ou R$ 79,90 mensais. Você também pode levar esse próximo aí, olha só. Olha só que telefone bacana, hein? É o Galaxy Win com Android 4.4 por R$ 699 à vista ou só R$ 69,90 mensais. Tem celular Dual Chip, apenas R$ 129 à vista, só isso? Corre para lá, meu amigo. Os preços tão pequenininhos para você poder levar aquele smartphone que você está namorando há algum tempo. Então corre para a loja e aproveita. Novo Mundo, compara e vem. E hoje o programa do Gugu vai ter uma participação especial aqui do Amazonas. A nossa repórter Larissa Santiago vai contar a história de um haitiano que vive em Manaus e tem um sonho, ser cantor. Roda aí um trechinho. Você votar, vou pedir pra você ficar. Esta voz chamou a atenção de milhares de internautas brasileiros. Ele é um haitiano que fugiu para o Brasil em busca de uma vida melhor e hoje vende frutas nas ruas. E quer realizar o maior sonho da vida, ser cantor. Ele vai conseguir? É hoje à noite, após o Jornal da Record, no programa do Gugu. Olha só que legal, não vou perder. Você também não pode perder. Vamos aqui na nossa página no Facebook. O Jefferson Miranda está interagindo conosco. Hoje acordei e me surpreendi com essa situação. Infelizmente, minha vizinha foi a mais prejudicada. Como podem ver, a água invadiu a residência dela. E ele está falando que o governo construiu a rua um nível acima, né, das residências, o que mostra mais uma vez que o governo trabalha, mas sem se importar com o planejamento das obras, deixando a população sofrer com as consequências das obras. Libera o áudio dele, dá pra gente ouvir alguma coisa aí? Libera aí, ele está relatando a situação lá do bairro dele onde isso aconteceu, né? Foi surpreendido com a quantidade de água na rua. Choveu muito, né? Choveu muito. A propósito, a gente já tem imagens da matéria que a Catiana Pontes fez ainda há pouco lá no bairro Valparaíso. Caramba, que situação! Já eu vou trazer os detalhes, não saia daí, eu já volto. 12h52, eu quero mostrar agora um vídeo que está circulando desde a semana passada na internet e tem causado polêmica. Um vendedor ambulante teve o seu material de trabalho recolhido pelo pessoal da Centef, que é a Secretaria agora de Trabalho, Empreendedores, Abastecimento, Feiras e Mercados. O drama é que o vendedor está trabalhando aí de forma irregular para conseguir dinheiro para a cirurgia do filho dele. O Rômulo de Castro esteve com ele e vai contar agora essa história para a gente. E tem muita gente, as pessoas estão questionando aí o procedimento que foi adotado pelos agentes no momento de recolher o material desse senhor. Roda aí. A produção do Alô Amazonas foi procurada pelo seu Edinaldo.
Ele é um autônomo e trabalha como vendedor ambulante. Ele vende mingau, principalmente na Avenida Instalação, no centro da cidade. Mas há cerca de um mês, um fato aconteceu com ele e, a partir daí, a situação ficou um pouco mais complicada para a família. O seu Edinaldo é casado com a dona Maria, que já está preparando aqui, limpando a panela para o mingau que será vendido à tarde. E a filha dele é a Emily, essa menina aqui de 10 anos, que nasceu, Wilson, com um problema na orelha. Vamos mostrar aqui, Emily. A orelha dela não conseguiu se desenvolver. Para fazer um procedimento, uma cirurgia que termine aí, que resulte na reparação desse problema, ela vai ter que ir para São Paulo. Tem todo um custo com logística, com viagens. E o seu Edinaldo, a partir desse vídeo que a gente está vendo aí, ele teve que diminuir um pouco a produção ou se virar do jeito que pode. Vou conversar agora com ele em relação ao vídeo. Seu Edinaldo, o senhor acha que os agentes agiram corretamente lá? O que foi que eles explicaram na hora de tirarem o seu carrinho? Eles só chegaram, eu estava vendendo mingau, acabei de servir uma moça, aí segui andando por a calçada. Eles passaram de mim, voltaram a correr atrás de mim, pegaram por cima da minha mão no cabo do carrinho e disse: seu carrinho está preso. Só isso que eles falaram. E foram pegando, desatando as panelas e levando para a Combis, e o carrinho eles pegaram e jogaram em cima da caçamba. E as pessoas ficaram gritando para não fazer isso, que eu era um pobre trabalhador que trabalhava para sustentar a família, mas mesmo assim eles não pararam. Eles continuaram, levaram tudo. Então eu tive que improvisar outro carrinho mais simples, que eu estava sem condição. Então agora eu continuo novamente trabalhando. A gente trabalha no centro das carreiras, com medo de qualquer hora pode ser pegado novamente. E eu não tenho de onde tirar recurso, de onde buscar recurso, justamente para fazer a operação dessa criança. Seu Edinaldo, agora foi a terceira ou quarta vez que o senhor passou por isso, terceira vez. Não tem explicação mesmo? Eles não dizem, o senhor não pode vender aqui por causa disso ou daquilo? Ou não? O que acontece é o seguinte, eles dizem que não podem vender, mas a rua está cheia de vendedor, cheia de haitiano, carrinho de verdura e tudo, porque só eu que não posso. E eu acho que as autoridades de Manaus, a prefeitura, a secretaria, deveriam tomar uma providência melhor ao nosso respeito e não fazer essa ação que eles têm feito, mas sim dar um apoio a nós somos pessoa trabalhadora, digna, trabalhando com dignidade, com honestidade, somos pai de família, e nós necessitamos da ajuda do senhor prefeito. Ok, seu Edinaldo, então fica aqui o seu desabafo, o seu apelo, e fica também o nosso apelo para você que está aí em casa em relação a Emily. Ela precisa fazer essa cirurgia lá em São Paulo. Se você puder ajudar a família do seu Edinaldo com a logística, com passagem, com hospedagem, o que você puder ajudar, você entra agora na nossa página no Facebook ou entra em contato com a produção do Alô Amazonas. Agora a questão aqui em relação ao trabalho do seu Edinaldo é a seguinte: pode ou não pode trabalhar da forma que ele está trabalhando? E aí, Sempab, qual é a resposta? Bom, poder não pode, né? O que esse senhor está fazendo é legítimo, é um trabalho dele, né? Está defendendo ali o pão da sua família, só que de forma irregular. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Trabalho, mudou agora o nome, né? Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedores, Abastecimento, Feiras e Mercados, que é SENTEF, está informando que a ação na rua da instalação, no centro, aconteceu no início de abril e faz parte do projeto Viva Centro. Está informando que a atividade de venda de frutas, guloseimas e bebidas não é permitida nas ruas do Centro Histórico de Manaus e os ambulantes têm conhecimento do trabalho de desmobilização da área central, realizada diariamente por fiscais da SENTEF com apoio da Polícia Militar. Para adquirir autorização para atuar no comércio informal, as pessoas devem procurar um local que não seja no centro e se dirigir ao Departamento do Comércio Informal, que fica no prédio da SENTEF, na rua Carvalho Paz de Andrade, número 140, no bairro São Francisco, na zona centro-sul, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. E aqui a gente fez questão de ir conversar com esse senhor, até para esclarecer as pessoas e evitar que essas situações voltem a se repetir. Assim, você olha e é uma cena que chama a atenção e é uma cena forte, né? O senhor está trabalhando ali, está defendendo o seu ganha-pão e de repente tem todo o seu material recolhido. Há de se dizer aqui que o pessoal da SENTEF está fazendo o trabalho, os fiscais estão fazendo o trabalho de acordo com a orientação da secretaria que foi repassada a eles, né? Porque o serviço está acontecendo de forma irregular.
E aqui a gente aproveita para apelar ao telespectador, quem puder ajudar essa moça aí, essa garotinha que tem essa dificuldade, entra em contato aqui com a produção do programa Alô Amazonas. Os nossos telefones são 21 23 10 14 e 21 23 10 17. E agora eu quero falar de um serviço que todo mundo precisa. Você que está me assistindo, já foi ao dentista? Eu tenho uma solução para você. Esse daqui eu garanto que você vai fazer o seu tratamento e vai ser bem atendido. Nesse endereço que você está vendo aí na tela. Tá aí, os endereços estão aí na sua tela. Você vai fazer todos os procedimentos que precisa. Vai colocar aparelho ortodôntico, vai fazer sua prótese, vai fazer extração, obturação, vai fazer o seu clareamento, seu implante e todo tipo de tratamento que a sua boca precisar. Pode ir lá, esse daí eu recomendo. Os endereços estão aí, olha, endereço para que você esteja mais próximo da clínica, a clínica que está mais próxima de você. Vai lá e diz o seguinte, eu vi no programa Alô Amazonas, o Wilson falou. Estão aí os endereços. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 618, no bairro Cidade de Deus, fica próximo à loteria, e na Avenida Francisco Queiroz, número 25, no Conjunto Manoa. E o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, visitou o Amazonas e prometeu ajudar os municípios atingidos pela cheia. Ele se reuniu com o governador José Mello e com o secretário de Defesa Civil para planejar as ações. Vamos conferir. Na reunião com o governador e a Defesa Civil do Estado, o ministro da Integração Nacional confirmou a parceria do governo federal para levar ajuda às famílias atingidas pela enchente no interior. Já deflagramos o encaminhamento das cestas básicas, é uma cesta básica robusta, uma cesta básica que dá para uma família de 4 pessoas durante 30 dias, ela tem mais de 35 quilos de alimentos e nós vamos estar encaminhando as cestas básicas, nós vamos estar encaminhando os kits de limpeza e de higiene, água potável e colchão. A Defesa Civil vai ficar responsável pela logística, principalmente nas áreas mais isoladas. Então já está sendo feito esse planejamento, uma equipe nossa agora, um staff nosso agora e do governo federal já estão se reunindo justamente para passar todas essas ideias, todo esse planejamento logístico para que não haja nenhuma intempérie, nenhum surgimento de algum obstáculo ou dificuldade. Essa ajuda vai ser encaminhada para os 24 municípios em estado de emergência e 1 em calamidade pública. E a situação pode ficar ainda pior. Na lista do governo federal, 6 municípios já estão em estado de atenção e outros 4 em alerta. Até agora, o estado já gastou 30 milhões de reais com a cheia e a previsão é que esses gastos aumentem. Eu estou imaginando que nós vamos investir mais uns 5 milhões para atender a totalidade dos municípios este ano. O meu governo vai, este ano, investir algo em torno de 37, 38 milhões de reais para esse atendimento. Paulo França, eu não lembro se ano passado a gente teve visita de alguém do governo federal para ver essa história da cheia. Não teve não, isso com certeza, podemos afirmar aqui. Agora é importante essa presença porque é a presença do governo federal numa situação de calamidade. Ocorre todos os anos. E aqui eu queria destacar a importância de se detectar, porque antigamente não ocorria isso na nossa região. Sabe, de repente eu vi esse final de semana, quando se abre as comportas das hidrelétricas, aí vem com tudo, meu irmão. Sabe, a água vem invadindo o município, barranco, entendeu? Então está na hora dos nossos pesquisadores, lá na França estão discutindo a Amazônia. E nós vamos ficar aqui com um cara de abestado, de leso, sabe? Todo mundo discute a Amazônia. Agora, o que está acontecendo na Amazônia? O que está acontecendo com o nosso município? Todos os anos, repetidamente, vai ter essa situação. Ah, vamos ajudar com cesta básica, ok. Vamos ajudar com recursos, ok. Mas não é esse o caminho, sabe? Porque daqui a pouco Manaus já está explodindo, vai inchar mais. Porque o pessoal não vai ficar debaixo d'água, isso com certeza. Vai se deslocar para a capital. E aí, como é que a gente vai fazer? Então tem que buscar uma justificativa não, um argumento, dizer a situação é essa. E já eu vou trazer as imagens dos transtornos causados pela chuva que caiu hoje sobre Manaus. Chuva que começou na madrugada. 1h08, estamos de volta ao vivo. Quero cumprimentar meu amigo Regis, que é do município de Santa Isabel do Rio Negro. Está aqui em Manaus, é um grande colaborador nosso. A propósito, um abraço para o pessoal de de Santa Isabel do Rio Negro, que também acompanha aqui o programa. O Negro atingiu a cota de emergência. Os dados
estão sendo divulgados pelo CPRM. O nível do rio está em 28 metros e 97 centímetros, 3 a mais da cota de emergência. Em 2012, quando foi registrada a cheia histórica, nessa mesma época do ano, o nível do rio estava em 29 metros e 80 centímetros. Só que essa cota foi atingida, segundo o CPRM, pela Defesa Civil ainda não. A nossa equipe foi até o CPRM e conversou com o superintendente Marco Antônio, que explicou toda essa situação. Vamos conferir. O Rio Negro aqui em Manaus ele entrou em cota de emergência hoje. E esse dado é muito importante porque significa que aquelas casas situadas nos bairros mais baixos, como ali na Glória e no próprio Educandos, já estão com água dentro das suas casas. E essa situação de emergência deve continuar pelo menos até a primeira quinzena do mês de junho. Por que tem essa diferença de uma medição para o CPRM e outra para a Defesa Civil? A Defesa Civil ela declara a situação de emergência na medida em que as casas são alagadas. Então, eles veem a população atingida. No nosso caso, não. É um número extraído da própria medição das réguas. É um número estatístico que aponta uma anomalia que está acontecendo naquela região. Em resumo, acontece o quê? Às vezes, a Defesa Civil decreta uma situação de emergência, onde para nós ainda não foi atingida. Mas se for ao contrário, como no caso aqui de Manaus, que a gente identifica que na régua, que já atingiu a cota de emergência, significa que na prática as casas já estão todas alagadas, aquelas casas mais baixas. E no interior do estado, a situação que você estava falando de Parintins, daqui de Tabatinga? Hoje a cheia está acontecendo no seu pico máximo na calha central do Rio Solimões. Isso vale de Tabatinga, atingindo a região lá de Coari, Manacapuru, Anamã e chegando até Parintins. Todas essas localidades estão em situação de emergência, inclusive aqui em Manaus. Coloca para mim a régua do Rio Negro. Coloca aqui no site Porto de Manaus. Existe um site onde é disponibilizado essa medição. Olha só, nível do Rio Negro em 19/5, 29 metros e 97 centímetros. Ele continuou subindo, continua subindo a uma média aí de 3, 4 metros por dia. E aqui a gente fica atento a essa situação, De acordo com a CPRM, algumas casas já começaram a ser atingidas ali na São Raimundo, no bairro da Glória. A gente fica atento com relação ao comércio, Porque quando o rio sobe, aquelas áreas, aquelas ruas ali do comércio também ficam ocupadas pela água, o que acaba prejudicando de forma considerável o comércio ali, os comerciantes e também os consumidores. Prepara a Catiana Pontes, coloca ela aí ao vivo, roda a vinheta da Diva. Cadê a Catiana Pontes? Tudo bem, Catiana? Boa tarde. Olá, boa tarde, Wilson. Boa tarde para todo mundo. Agora, olha, não foi tão bem assim hoje não, viu? Por quê? Choveu bastante na cidade, a chuva causou vários estragos em pontos diferentes da capital. As zonas norte e leste da cidade foram as mais afetadas com a chuva que começou na madrugada. E olha, eu acompanhei toda essa situação em 2 bairros da cidade. Roda o VT. A chuva que começou na madrugada causou vários estragos. Nós estamos aqui na comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A água invadiu as residências aqui do bairro. E olha só a marca que a água chegou no início da manhã de hoje. Por conta disso, os moradores tiveram que acordar às pressas para salvar o que restou. Olha só, nesse caso aqui, ó, o sofá teve que ficar onde estava. Alguns objetos tiveram que ser colocados de forma improvisada. E a situação, olha só, nós estamos andando aqui, ó, com a água nas pernas. Até a idosa precisou ficar em cima da mesa porque a senhora teve dificuldades para se locomover. Toda vez que alaga aqui, nós passa assim mesmo como nós temos. E agora eu subi para cima da mesa, que eu não aguentei mais a água. A casa do Rosenildo, onde nós estamos, ele teve que colocar a geladeira em cima dessas 2 cadeiras. Vocês acordaram já com a água
debaixo do pé. Foi, eu estava de saída para o trabalho e de repente quando eu abri a porta já foi entrando a água. Nessas imagens gravadas pelos moradores aqui da comunidade Valparaíso, mostram um momento em que a chuva começa e inunda pelo menos 2 ruas do bairro. Uma delas é a rua Mapoá, que fica aqui na comunidade Valparaíso. Um morador fica em cima de um carro ilhado e essa situação, segundo os moradores, é causada por um igarapé que fica aqui próximo, que precisa de drenagem. Inclusive, eu já liguei para o setor responsável de fazer a drenagem aqui dessa área e eles falaram o seguinte, que não tem o maquinário para fazer a drenagem. Eles vêm e ficam só metade do igarapé para fazer a drenagem, eles não passam aqui. Então, quando a chuva vem, muita chuva, muita água, então entope, não tem um acesso suficiente para passar a água. Ali, ó. Os moradores do outro lado estão ilhados, sem conseguir sair. Mas a preocupação por aqui também é com as doenças que essa água que vem do igarapé podem causar. Estamos com medo porque tem cobra, passa lá, bicho, né, peçonhento, que pode prejudicar a gente, né, coisa da saúde, prejudicar a saúde. E a gente está precisando de ajuda, né? O drama se repetiu também aqui no bairro Monte Sião, na zona norte de Manaus. A senhora também acordou com a chuva? Acordei, não estava alagado nada não, porque eu já mandei ajeitar tudo, já faz tempo que não alaga, né? Aí quando nós olhamos, a água estava dentro por cima, deu tempo de nada levantar nada, ficou tudo dentro d'água mesmo. Mostrar o drama dessa dona de casa. Aí onde ela marcou, onde a água chegou, olha, isso aí ficou tudo dentro d'água, ficou só um rio, tudinho isso ficou, olha. Minha geladeira tá cheia de água, cheia de terra, minha geladeira tá, não deu tempo de levantar nada. Nadinha, os quartos ficou tudo cheio de água. Oh, meu Deus, eu não sei não, olha. Paguei tão caro para esse trabalho para ver se tinha um sossego, mas foi pior. Até o fim da manhã de hoje, a Defesa Civil registrou 14 ocorrências, entre deslizamentos de terra, alagamentos, muros que desabaram. E as zonas norte e leste da cidade, como eu falei no início, foram as mais atingidas pela chuva. Agora vocês viram o drama de pessoas que vivem às margens de igarapés, que vivem a tensão a cada chuva. E olha, eu conversei com alguns moradores e eles falaram, olha, Catiana, a situação não fica assim só em chuva forte como a de hoje não, mas em pequenas chuvas, ou seja, até uma pequena quantidade de água que cai nesses locais é motivo de tensão vividos por esses moradores. De meia-noite de hoje até 9 horas da manhã choveu aproximadamente 22 milímetros. E olha, as ocorrências ainda estão sendo feitas, inclusive nós recebemos vários vídeos, moradores mandando várias mensagens para a fanpage do Alô Amazonas, também no WhatsApp aqui do programa, registrando o drama vivido por eles com a forte chuva, com essa água que inundou e ruas viraram rios e a situação foi bem preocupante, viu, Wilson? Eu, inclusive, não estou muito bonita hoje, o cabelo está meio bagunçado porque eu peguei bastante chuva com o repórter cinematográfico Tarcísio Éden. Mesmo debaixo de chuva, você continua muito elegante, Catiana Pontes. Muito obrigada. Agora, ganhei meu dia. Volta aí aquela imagem do senhor lá no Valparaíso, que estava em cima daquele veículo, na parte de trás do veículo, estava lá em cima do porta-malas. E aí é interessante essa cena, porque a impressão que a gente tem é que o cidadão saiu de casa com a intenção de ir ao trabalho ou de algum outro compromisso, chegou e viu o carro praticamente coberto pela água, sentou lá em cima como que estivesse perguntando, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Se não tem como eu sair daqui, não tem como eu tirar o meu veículo. Sem contar no prejuízo que ele vai ter, porque dali ele tem que levar o veículo para a oficina, tem que dar manutenção, depois tem que dar uma geral, tem que lavar o carro todo. Tem como a gente mostrar aí essa imagem? Chegou para a gente através das nossas redes sociais. Olha aí, o cidadão está ali pensativo, diz assim, meu Deus do céu, e agora o que é que eu vou fazer? Ô, Catiana Pontes. Oi, Wilson. Hoje você está com um look assim despojado.
Exatamente. Olha, o meu look de hoje, ele é elegante e descolado. No inglês, se chama cool, que significa descolado, um look descolado. Só que, claro, como eu emprestei o meu tênis para... Você sabe quem? Para o Guma, né? Ele já apareceu aí no estúdio. O look de hoje é essa bota aí, ó. Tá certo. E fica elegante em você, viu? Fica, exatamente. Fica. Esse look você pode brincar, pode ser usado com tênis, com uma bota 7 léguas, por exemplo. E o Guma? E o Guma, em que situação é que ele pode usar isso? Ele pode usar na situação que ele quiser. Ah, é? Então tá certo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para todo mundo. Vamos torcer aí para que não chova tão forte assim e a gente volte aqui a dar boas notícias. Tá certo. Muito obrigado, Catiana Pontes. Muito obrigado, Guma. Uma joalheria foi assaltada no centro comercial. Tem umas imagens. Foi essa joalheria. Os bandidos fizeram a limpa e, de acordo com o proprietário, o prejuízo pode chegar a R$100 mil. Já eu trago os detalhes, não saia daí. Uma joalheria foi assaltada agora há pouco no centro. De acordo com o proprietário, os bandidos agiram com violência. O prejuízo é estimado em R$100 mil. O Márcio Paes Barreto foi conferir essa situação e traz os detalhes na tela. Wilson, o assalto aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Portanto, agora há pouco, nessa joalheria Mina de Ouro, que fica aqui na Rua Guilherme Moreira, no centro da cidade. Segundo informações, dois elementos chegaram armados de pistola e renderam todos os funcionários. De acordo com um dos proprietários, o senhor Maurino, eles já chegaram bastante agressivos aqui. Isso, chegaram agressivos, mandando todos os funcionários ir para o canto, chamando de pilantra lá, bandido. Vai para o canto, seu bandido, intimidando as pessoas e prometendo dar um tiro na cabeça quem fizesse qualquer movimento. Essa rua aqui da Guilherme Moreira tem muitas câmeras, porém, a joalheria também tem câmera, porém, com a falta de energia, queda de energia, os equipamentos queimaram e foram para manutenção justamente ontem, né, seu Maurino? E meu sistema parou. E eu chamei o técnico. Nesse intervalo, para não devolver a máquina hoje, aconteceu esse sinistro. Eles escolheram justamente as joias de maior valor, né? Parece que eles sabiam quais eram as melhores peças aqui da loja. Não, eles só levaram a parte de joia, porque a parte de ouro, de prata banhada, essas coisas não fizeram nada não, só o ouro mesmo. E eles fugiram por aqui, Wilson, depois de assaltar e dar esse prejuízo de quase 100 mil a 200 mil reais em joias para essa joalheria, eles saíram por aqui, pela Guilherme Moreira, na contramão, pegaram a 7 de setembro e subiram a Avenida Eduardo Ribeiro. Lá, segundo informações, eles fugiram numa moto não identificada. O caso foi repassado já ao 24º Distrito Integrado de Polícia, que a partir de agora investiga esse crime aqui no centro da cidade. Bom, pelo que a gente percebe aí, é a tal da fita dada, Paulo França, porque é provável que os bandidos tivessem essa informação de que as câmeras não estavam funcionando, de acordo com o proprietário, foram para manutenção e já foram certo lá, já sabiam exatamente o que queriam, sabiam que tinha essa joia ali. Wilson, interessante que não teve história de ouro de tolo não, né? E nem prata, nem banhada, negativos, descarta. Vamos pegar só o ouro mais refinado, quer dizer, a novela já estava escrita, o enredo todinho. E o desfecho que a gente espera é que a polícia haja e dê uma resposta para esses empresários. Vamos embora, meu jovem? Vamos. Cuidado para não molhar, esse sapato é caríssimo. Esse sapato da Catiana Pontes. Ele combina com a sua calça. Obrigado. Eu acho que combina. Com a gravata, né, principalmente, sim, olha só. Ficou muito elegante. Vamos embora. A palavra é solidariedade, pessoal. Vamos lá. Um abraço para a Camila. A Camila está fazendo aniversário quando, hein, minha diretora? Hoje, parabéns, Camila, para você, tudo de bom, está completando 17 anos. Amanhã a gente está de volta ao vivo. Tchau, até lá.